Fala, mulherada! Estamos começando mais um podcast todo de energia, onde a gente fala muito sobre saúde e emagrecimento para mulheres que já passaram dos 40 anos. Eu sou a Fabi Sabatini. E eu sou a Gabriela Miranda. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre algumas estratégias para te ajudar a transformar o ano de 2025 no ano que você vai se tornar a sua melhor versão e emagrecer de vez. Então, Fabi, o começo do ano é sempre um momento em que tá todo mundo motivado, todo mundo quer mudar, quer melhorar de vida, quer melhorar a saúde. Como manter essa motivação ao longo de 2025, mesmo quando os resultados não são tão imediatos assim? É uma excelente pergunta. E eu diria que nós, seres humanos, a gente é imediatista, né? A gente quer tudo rápido. Cada vez mais. Momento, cada vez mais. É assustador. E as coisas não acontecem da noite pro dia. Eu acho que o primeiro ponto é entender isso. Que as coisas não vão acontecer da noite pro dia. A resiliência, né? A gente tem que ter resiliência de entender que as coisas não vão acontecer da noite pro dia. Que a gente tem que ter paciência. É devagarzinho. É persistir, né, Gabi? A gente sabe que pequenos passos vão fazer uma grande diferença no final. Tem um post que é muito legal, que é aquele da escada. Que você mostra que são pequenos passos, né? Que a gente tem que dar passinhos de cada vez. Porque é ali que a gente consegue conquistar os nossos objetivos. Porque quando você coloca pequenas metas, você alcança aquilo. E aí você consegue ter aquela sensação de missão cumprida. Eu consegui, eu vou de novo. Quando você coloca metas muito absurdas, você não consegue alcançar aquilo. Então a gente fica frustrada e desiste. Que é o que acontece muito no emagrecimento da mulher. A mulher quer emagrecer 10 quilos em uma semana. Isso não vai acontecer. Aí passa 2 semanas, ela não emagreceu. Ela desiste. Fala, quer saber? Não consigo emagrecer mesmo, vou voltar à minha rotina, o meu estilo de vida antigo. Então é entender que são pequenos passos mesmo, né? E não vai ser fácil, Gabi. Não é fácil. Não é fácil, nada é fácil. Não existe nada fácil. Então, se a gente começar a achar que a gente merece, que é fácil, é onde a gente começa a se estrupiar ali, né? Se você pudesse falar, assim, o primeiro passo para uma pessoa que tá querendo recomeçar ali e estabelecer metas de emagrecimento mais realistas, mais sustentáveis também, o que você falaria? Essa é uma pergunta que daria pra dar várias respostas, mas eu vou pensar aqui numa resposta que pra mim é uma das coisas que eu venho falando muito e falei muito ano passado. Não dá pra mulher querer emagrecer sem procurar ajuda de um profissional que vai ajudar. Porque a mulher, a gente se acha Mulher Maravilha. A gente acha que a gente sabe tudo, a gente é capaz de fazer tudo que a gente vai conseguir sozinha. Só que não vai. Porque imagina, uma mulher que já passou dos 40 anos, ela tá fazendo muita coisa errada há muito tempo, se ela tá acima do peso. Como é que ela acha que ela vai se resolver sozinha, da cabeça dela, coisa que ela nunca conseguiu? Então, primeiro passo, a mulher que quer emagrecer, ela precisa procurar um profissional de verdade que vai ajudar ela nesse processo. Porque senão ela vai continuar dando murro em ponta de faca, Gabi. E é o que acontece com muitas. E é o que acontece, o que elas fazem? Eu vou emagrecer esse ano, eu vou me resolver. Ela vai lá, arranca tudo da alimentação dela que não deveria e deixa de colocar o que deveria. Porque ela não tem orientação, ela não sabe. Infelizmente, a gente não aprendeu no colégio como se alimentar. Sim. Aliás, devia ter uma grade. Parece que agora no colégio tem uma grade, viu? Eu não sei, não tenho certeza disso. Mas uma aluna minha veio falar que na escola a criança tinha que falar o que comia ao longo do dia. Então parece que teve um babado desse acontecendo aí. Como eu não tenho filho, eu não sei. Mas parece que agora tem grade de nutrição, que não é nutrição, mas tem alguma grade. De novo, a gente não aprendeu isso, né? Ninguém aprendeu a comer. Então as pessoas não sabem. Não, eu acho que pra começar também, eu fiquei sabendo que semana que vem vai lançar até uma turma nova, né? Fala um pouquinho. Então, de novo, né? Um profissional vai ajudar. Eu gosto muito desse começo de ano também, eu gosto muito de estar junto com a mulherada, né? Porque eu acho que assim, se tem um profissional ali liderando, fica muito mais fácil de você seguir a manada. Você tá seguindo ali uma manada que tem um líder ali na frente, trazendo as orientações corretas. E a mulherada consegue seguir aquilo e fazer do jeito que deveria. Então, essa de procurar ajuda, de ter um profissional ajudando, isso é muito importante. E eu faço muito isso em turmas. Eu pego uma turma de mulheres, que eu passo 30 dias com ela, como se fosse uma mentoria mesmo. E ali eu dou várias orientações, onde elas têm cardápio, elas têm e-book de receitas, elas passam por um processo de fato ali nutricional e elas conseguem ter um baita resultado, porque eu tô ali também liderando. Não, isso acaba motivando muito também, né? E eu sou uma pessoa brava, né? Então eu tô em cima ali. Eu não passo a mão na cabeça. Porque eu entendo que passar a mão na cabeça todo mundo passa. Por isso que as pessoas não saem do lugar. Então se a pessoa tá procurando a minha ajuda, eu vou ajudar de verdade. É o que realmente dá resultado, E né? eu vou ajudar como? Mostrando a verdade pra ela, né? Não adianta ficar ali enganando ou tapando o sol pela peneira, porque não vai adiantar, né? Com a peneira. Exatamente. Não, muitas mulheres eu vejo que começam com muito foco, com muita energia ali pra mudar e pra melhorar. Depois, e aí depois acaba desanimando. Porque não vê resultado, né? Porque não vê resultado. Tem alguma estratégia ali pra você se manter nesse foco? Como você faz, assim, pra se manter motivada e olhar lá na frente?
Puxa, é uma coisa que muita gente me pergunta, Fabi, como é que você consegue manter os seus hábitos? Várias pessoas me perguntam isso. Inclusive, eu tinha um mentor que ele falava, vai, você precisa falar. Como que você consegue manter seus hábitos? Fala aqui pra gente, porque a gente precisa... Pergunta de milhões, né? É uma pergunta de milhões. Eu nunca soube responder isso, mas eu sempre falava pra ele que quando você consegue... Quando você vê resultado, Gabi, você não quer dizer. Então, o grande segredo é você fazer da forma certa pra você começar a ver resultado. É a recompensa, né? O resultado é a recompensa. Então, eu tô sempre buscando a recompensa. E eu aprendi isso muito desde pequenininha. Eu acho que é por isso também que eu sigo... Eu sou muito consistente nas minhas ações. Desde criança, eu via resultado naquilo que eu fazia. Então, quando eu via resultado, eu via que, puta, então aqui é o caminho. Então, quando você começa a ver resultado, você quer continuar com aquilo. E foi assim desde sempre. Desde muito pequenininha mesmo. Então, é por isso que eu também sou muito consistente. Mas é isso. Como é que você vê resultado? Você precisa ter as suas ferramentas certas. Então, a ferramenta certa é ter um profissional que vai estar te orientando. E aí, você pode ter uma equipe multidisciplinar. Dependendo do nível que a pessoa se encontra, ela pode ter uma equipe multidisciplinar. O que seria? Um nutricionista, um profissional de atividade física, que vai ajudar ela a ter uma constância. A mesma coisa da atividade física. Muitas mulheres acham que vão se resolver sozinhas. Ah, não, eu vou dar minha corridinha aqui e vou resolver. Corre tudo errado, estraçalha o joelho, não consegue emagrecer 1 grama ali. Na primeira semana ela até consegue ver um resultado, mas depois ela começa a entrar no platô. Ela não tem ninguém gritando no ouvido dela. Agora faz assim, agora faz assado. Então você ter um profissional é onde muda o jogo completamente. Não tem jeito. E é isso que a gente vê muito. Ah, eu sou Mulher Maravilha, eu consigo fazer tudo sozinha. Não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Uma dúvida, por que o planejamento das refeições ele é tão importante para você conseguir manter esses hábitos? Porque o que acontece, né? Se a pessoa planeja a refeição, aquilo tá pronto na cabeça dela. Então ela entendeu que aquilo é uma coisa resolvida pra ela vai conseguir fazer. Porque se a pessoa não planeja, ela vai tirar da cabeça dela. E aí o que aparecer ali, ela vai topar, né? Porque não tem nada planejado. É a mesma coisa que eu falo, assim, fazer salada. A salada é muito fácil de fazer. Mas quem vai fazer? Alguém fez a salada pra você? Ou a salada vai cair do céu, pá, no seu prato? Porque é muito fácil fazer salada. Ótimo, você foi lá fazer a saladinha pra você? Como tô dando exemplo de uma salada, porque é uma coisa que a gente acha super normal. Mas é aquilo, a pessoa não se planejou, não se organizou. Aí eu vou dar um exemplo meu. Como é que eu planejo a minha organização? É isso que eu ia te perguntar. Como você tem isso de fazer no início do ano, se planejar também? Eu já tenho muita coisa traçada. Antes de finalizar o ano, eu já começo a traçar o ano seguinte, né? Com a minha alimentação, como já é uma coisa muito óbvia pra mim, isso é uma coisa que eu não preciso nem pensar. Eu só mantenho. Mas eu planejo muito o quê? Meu trabalho, as coisas, as né? Outras áreas da vida. As outras áreas da vida. Mas, por exemplo, o planejamento que eu faço comigo, pra eu também não me sabotar. O que eu faço? Eu falo muito isso pras alunas também, pras pacientes. A gente precisa ter um dia da semana pra organizar a nossa refeição. Porque a refeição, esse é o problema. As pessoas não se organizam com a alimentação. Chega na hora de comer, Gabi, vai comer o que tem. O que tem. Bateu a fome, não tem nada, vou comer qualquer coisa. E aí ela vai lá, ou ela pede um iFood, ela vai num restaurante, não tem nada, vamos sair pra comer? Não tem nada, vamos não sei o quê. E aí, esse que é o grande problema. Então, o segredo tá... Se você não tem uma secretária do lar que vai fazer comida pra você todo dia, a gente precisa tirar um dia da semana pra cozinhar pra semana toda. Gabi, você não tem noção a quantidade de mulheres que eu ajudei com isso. Porque como eu faço isso, eu tiro domingo pra fazer isso. Até o ano passado, era eu que fazia tudo. Aí eu arrumei uma secretária do lar pra fazer isso pra mim, porque eu não tava dando conta por causa do trabalho, muita coisa pra fazer. Então hoje, eu tenho uma pessoa que chega na minha casa no domingo, e aí, obviamente, já tá tudo comprado pra ela, e ela organiza a minha semana toda. Então eu tenho as receitas já pra ela fazer, ela deixa tudo pronto. Então isso é uma dica muito legal. Pra mulherada que acha que as coisas vão estragar na geladeira, não vai estragar, tá? Não vai. É claro que é muito melhor comer tudo fresquinho, mas não é todo mundo que tem secretária do lar todo dia ali. Ainda mais hoje em dia, as pessoas não têm. Então o que acontece? Organiza um dia da semana. Aí no domingo eu faço um monte de comida. Isso é bom, organizar domingo ali, que aí já começa antes da semana. Na segunda-feira já tá tudo na geladeira. E aí uma outra dica super legal que eu gosto de dar é o seguinte, não basta só organizar a comida, você precisa ter as ferramentas pra guardar aquilo. Então pensar, tem Tupperware de vidro com tampa hermética, porque aquilo vai proteger muito o alimento, aquilo pode ficar na geladeira por mais tempo. Então, por exemplo, se organiza com isso, compra umas Tupperwares de vidro com tampa hermética, vai ter lá as receitas pra fazer, aí vamos pensar, poxa, são 4 pessoas em casa, normalmente as pessoas é o marido, a mulher e 2 filhos. Quanto que vai comprar de carne? As quantidades. Então dá pra comprar determinadas quantidades pra comer até quarta, congelar de quarta, né? Porque aí você pode congelar.
Na quarta-feira você vai tirar do freezer e vai continuar, né, comendo. Como que você montaria ali uma rotina alimentar para quem tá retomando ali, para quem quer recomeçar e emagrecer Muito e bom. cuidar mais da saúde? Então vamos lá, vamos pensar por partes, né? Então a gente precisa ter sempre uma saladinha. Então a pessoa vai lá, ela pode comprar as folhas, dá pra deixar tudo já lavadinho numa tupperware fechadinha. Então ela vai lá, ela vai deixar os alfaces dela, a rúcula. Ai, Fabi, mas pode ralar a cenoura e a beterraba, não vai estragar de forma alguma, fica a semana inteira. Então eu já ralo a cenoura, já ralo a beterraba, já deixo os tomates lavados. Tô dando exemplo da salada. Beleza, deixo na geladeira, porque na hora que eu vou no almoço, é só pegar. Se eu tiver que ralar a cenoura na hora do almoço, não vai rolar, não vai ter cenoura. Se for quer ralar, não, aí já não come. Então eu já deixo tudo organizado nesse sentido. Aí vamos lá, aí eu vou pensar, bom, o que vai ter de carboidrato essa semana? Essa semana vai ter arroz e feijão. Pô, ótimo, então vou fazer uma quantidade de arroz significativa. Vou fazer feijão pra semana toda, então eu tô pensando, são 4 pessoas em casa, eu vou ter que fazer mais ou menos ali 500 gramas de feijão, que vai durar a semana toda. Ela pode congelar metade, então ela congela metade, e aí na quarta-feira ela vai tirar aquela metade que ela congelou. Então o feijão tá lá, o arroz, eventualmente dá pra fazer na hora, mas eu confesso que eu faço no domingo pra semana toda ficar fechadinho lá, não estraga de forma alguma. E aí vai ter o arroz e feijão, ótimo. Pensei no carboidrato. Então essa semana vai ser arroz e feijão, já tem a saladinha lá cortada, lavada. O que vai ter de proteína? Ah, então tá bom. Essa semana vai ter patinho e vai ter peito de frango. Então eu vou desfiar. Vai ter um peito de frango desfiado pro jantar e vai ter o patinho pro almoço. São 4 pessoas. Eu vou pensar mais ou menos ali uns 2,5 kg de carne, quase 3 quilos, né? Porque a carne também colhe muito na hora que você vai cozinhar. Então a pessoa pode se organizar com isso. Então ela pode já fazer, então pensou, né? Ah, então frango pro jantar, patinho na hora do almoço. Ai, Fabi, mas meu marido precisa comer todo dia uma refeição diferente. Aí, meu amor, aí você vai ter que ter uma secretária do lado pra comer pra... aí não tem jeito. Mas se a pessoa é minimamente ok com isso, ela consegue se organizar dessa forma. Aí o que mais que ela pode pensar? Quais são os legumes que ela vai colocar? Pô, essa semana então vai ser brócolis e couve-flor, um exemplo. Então ela pode fazer ele tanto assado quanto no vapor, como ela quiser. Então ela vai organizando dessa forma, ela vai deixando dentro das tupperwarezinhas de vidro. A tupperware de vidro eu tô falando bastante, porque ela vai manter os alimentos com muito mais qualidade. O plástico não é interessante, até porque passa composto químico. E a tampa de hermética, ela trava bem aquilo, deixando não passar oxigênio. Porque o que estraga a comida? O contato com o oxigênio. Quanto menos contato com o oxigênio, mais vai durar aquele alimento. Então é pensar nisso. Como é que eu vou deixar na geladeira que eu posso chegar ali e comer, sabe? Ou então servir, né? Ou então, Fabi, mas eu trabalho fora. Vai levar marmita. E sempre também pensando em receitas, né? No seu Instagram tem várias receitas ali pra fazer também, E é por isso que eu falo também, né? Se você tá com uma profissional que vai te ajudar, ela vai te passar várias receitas legais. Porque também... Que acaba desanimando um pouco. Arroz, feijão, frango. Arroz, feijão, frango. E salada. Todos os dias, então... Tem que dar essa incrementadinha. E aí, o que eu falo muito também? Variar. Por exemplo, essa semana vai ser arroz e feijão, que é o que aconteceu aqui em casa. Essa semana teve arroz, feijão, patinho. Eu dou um exemplo do que tem essa semana em casa. Mas a semana que vem, não. A semana que vem é capaz de eu fazer uma quinoa com lentilha no lugar do feijão e do arroz. Aí eu vou colocar outras carnes. Talvez em vez do peito de frango desfiado, vai ser o quê? Coxa ou sobrecoxa, né? Um exemplo. Pode ter um mignon, trocar. Então é pensar em variar, né? De novo, variar as proteínas, os carboidratos, né? E os legumes, pra gente poder estar sempre variando esses alimentos, como até a gente falou no podcast no episódio passado. Tá sempre variando esses alimentos. Mas é pensar nessa organização. Porque o que acontece, Gabi? A organização é o segredo da nossa alimentação e do nosso... Não, até as compras do mercado, as compras do mês, tudo que vai ter ali, né? Porque na hora de você pensar num lanche, tem que estar fácil. E se tiver besteira, vai ser a besteira que vai... E o grande problema na verdade, o grande problema não. O grande segredo é esse, é não comprar as besteiras. Porque, gente, se compra, come. Não tem jeito. Como é que a pessoa que tá querendo ter uma alimentação saudável vai lá e compra bolacha recheada e refrigerante? É meio óbvio que se ela comprar isso, ela vai acabar comendo isso. Então é pensar, poxa, eu vou tirar esses alimentos que não são tão legais e vou incluir alimentos nutritivos, né? Então, a organização, eu falo muito, né? Tanto é que eu gosto muito de trabalhar 5 pilares. Organização é um dos primeiros. Organização, nutrição, atividade física, sono e autoconhecimento. A organização é um dos pilares mais importantes. Porque se eu não me organizo, eu não consigo fazer nada. Nem atividade física, porque eu não organizei o horário, tá tudo atropelado. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas acordam de manhã achando que alguém vai resolver as coisas pra elas. Quem que vai resolver se não for ela? É ela que vai se organizar. Então ela precisa ter esse bom senso. Bom, então meu dia é assim, eu preciso dormir tal hora pra acordar tal hora. Tudo isso é pensado. Eu penso em tudo isso. Por exemplo, hoje, né? Eu sabia que 9 horas eu tinha live pra entregar, meio-dia eu tinha aula da mentoria pra fazer, tinha podcast pra fazer. Então já acordei mais cedo porque eu tinha que treinar aquela hora, até aquela hora eu treino, depois tem o café da manhã, depois vai... Então tá tudo organizado. Porque se eu
tá organizado, vai acordar. Aí vai. Aí o que vem à frente vai, né? Que é o que acontece com muitas Aí vai mulheres. procrastinando tudo também. O trabalho até vai refletindo em tudo. Tudo. Aí a pessoa chega na hora do almoço, ela falta não de organizou organização. nada, ela vai sair pra almoçar fora, né? É meio óbvio isso que vai acontecer. Aí vai gastar dinheiro também, vai sair da rotina. Aí reclama que tá gastando dinheiro, reclama que tá comendo mal, aí vai num restaurante engordando. que tá engordando, aí é uma bola de neve em cima daquilo que ela não se organizou. Verdade. Então eu acho que se a gente vai se falar numa palavra muito importante é organização. Legal. Ah, Fabi, não sei como me organizar. De novo, vai procurar uma ajuda. Um profissional vai te ajudar com isso. Um nutricionista vai conseguir te ajudar nessa organização, porque você vai expor as suas dificuldades. Fabi, quais são os alimentos ou coisinhas que must have, que tem que ter na sua despensa em 2025? Pô, na minha despensa sempre tem proteínas. Ah, não, na despensa não tá proteína, né? Mas eu sempre... Primeira coisa que eu vou pensar é a proteína no café da manhã e no jantar. Sempre. A proteína é o macronutriente mais dos três, né? Carboidrato, proteína. Então sempre eu vou pensar na proteína. Então a proteína é o cara. Aí depois eu sempre vou pensar em quais carboidratos eu vou colocar ali na minha alimentação. Então sempre vai entrar um arroz, um feijão, uma batata, mandioca, alguma coisa nesse sentido. Se a gente vai falar de comidas que ficam na despensa mesmo, aí difícil, né? Porque na despensa quase não tem muitos alimentos integrais naturais, mas... Seria mais lanchinhos ou coisas... Eu diria que assim, sempre pensar em ter frutas em casa. Eu acho que o brasileiro tem essa mania. Eu acho que o brasileiro, nesse caso, ele tem a pegada de muita fruta. Difícil a gente chegar numa casa que não tem fruta, aqui né? tem bastante Tem fruta, muita suco. Suco é uma prática que eu ainda acho delicada. É claro que é muito melhor tomar um suco de laranja do que um refrigerante, sem dúvida nenhuma. Mas entre o suco de laranja e a laranja... Comer a laranja é mais legal, porque a laranja vai estar cheia de fibra, vai trazer muito mais saciedade. No suco ela não tá com fibra. Não, normalmente o suco não tem as fibras, né? E principalmente no suco de laranja, que as pessoas coam, né? Elas coem. Elas coam o suco e tiram aqueles gominhos, que é onde estão as fibras ali. Então é muito mais interessante a pessoa, obviamente, comer a fruta. Mas entre tomar suco de caixinha, ou é muito melhor o suco de fruta, sem dúvida nenhuma. O jejum intermitente pode ser uma estratégia interessante ali pra quem tá recomeçando? Olha, Gabi, o jejum é uma estratégia muito legal, mas ele não é um estilo de vida. Então esse é o problema. A pessoa, ela encarar o jejum como estilo de vida e achar que aquilo vai ser a salvação da vida dela. Não vai ser a salvação da vida dela. Até porque o jejum causa vários outros problemas, né? E vale até falar isso aqui. Jejum como estilo de vida vai aumentar a cortisol, que vai causar uma resistência, e vai prejudicar a nossa tireoide. Então são 3 caras que vão ser muito prejudicados. E aí a pessoa começa a engordar ao invés de emagrecer. Então esse é um fato que eu gosto muito de falar. O jejum, ele é muito legal, mas ele é uma estratégia nutricional. Ou você faz ele uma semana antes de uma cetogênica, ou você pode fazer ele uma vez a 2 vezes na semana. Então não é bengala. Ah, tá. O jejum não é uma bengala. O jejum a gente tem que saber usar ele da forma certa, porque ele pode atrapalhar muito mais do que ajudar. Inclusive tem muitos profissionais que ficam indicando jejum, inclusive médico, né? Porque médico não entende muito de nutrição. A única coisa que ele sabe fazer é parar de comer. Ele fala, muitas vezes ele fala pra pessoa parar de comer porque é a única coisa que ele tem na manga. E na verdade ele nem sabe que ele pode estar causando um problema muito maior na vida daquela pessoa. Então como eu estudo muito estratégias nutricionais e pratico muito na minha vida e na vida das minhas pacientes, eu vejo o outro lado também. Por isso que eu falo, nem cetogênica e nem jejum são estilos de vida, né? Eles são estratégias que devem ser colocadas ali pontualmente na vida da pessoa. O exercício físico é algo também muito importante junto da alimentação ali para quem quer emagrecer. E a gente vê que a mulherada que tá acompanhando a gente, que é com o Instagram também, tem uma vida muito corrida, muitas vezes muito ocupada com muita coisa para fazer. E aí como você falaria para elas encaixarem ali os exercícios físicos? Quais exercícios físicos seriam mais interessantes? Muito bom. O que eu falo muito? A mulher que tá começando agora, não adianta a gente falar pra ela, a mulher quer sair da dificuldade, você vai agora treinar 1 hora por dia e não vai rolar. Ela não vai conseguir. Então, quando a pessoa tá parada, tá muito sedentária, Gabi, 15 minutos é melhor que nada. Então, às vezes, a mulher fazer um hitzinho ali de 15 minutos. O que é um hit, né? São treinos que você faz rápidos, depois você separa, dá umas pausas. É muito legal. Então, é muito bacana a gente começar devagarzinho. Eu vou contar uma história aqui muito legal. Eu tava escutando um podcast, eu nem sei o nome desse médico, já faz muitos anos isso. Aquilo chamou muito a minha atenção, e eu trago muito isso pra vida real das pessoas. Ele tava contando uma história, que ele tava falando que o paciente chegou no consultório dele. Não, porque agora você vai treinar, você vai fazer 1 hora de treino. Claro que a gente sabe que o que traz massa magra pra mulher depois dos 40 anos é a musculação, é o treino de força. Então, se tiver que escolher um, seria um treino de força. Mas pra quem tá começando, qualquer coisa vale. Aí ele tava falando, tava contando no podcast. Não, e aí, poxa, eu pedi pro paciente fazer treino, tal, você vai fazer isso, fazer aquilo, montei um monte de coisa, tal, aquele mundo impossível, e deu pro paciente. Aí ele tava em outro lugar, ele encontrou com esse paciente.
Aí ele virou pro paciente e perguntou, e aí, como é que você tá? Você tá treinando? Como é que tá aqueles treinos que eu passei pra você? Como é que tá a sua rotina? Aí disse que o paciente falou, doutor, eu não tô conseguindo, não tô fazendo nada. Eu não consegui implementar aquilo que você colocou na minha vida. Aí, naquele momento, ele meio que sentido com aquilo, e aí ele falou uma coisa pro cara, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, quando você tá fazendo o seu café da manhã, preparando o seu café, você consegue fazer 15, eu acho que foi isso, 15 polichinelos e 10 flexões? Aí o cara falou, isso eu consigo. Se você consegue só fazer 15 polichinelos e 10 flexões, então vamos fazer o seguinte, nesse momento que você tá preparando seu café da manhã, porque ele falou que tinha lá, que ele demorava pra fazer um café, teve uma história dessa envolvida, ele falou, então nesse momento que você tá lá, você vai fazer 15 flexões, 10 flexões e 15 polichinelos. Ele falou pro cara isso. Depois ele encontrou com o cara de novo, aí o cara virou pra ele e falou assim, doutor, você não vai acreditar, eu comecei a fazer a flexão e o polichinelo, não é que eu comecei a gostar daquilo, agora eu tô fazendo 1 hora de treino, eu comecei a... Então assim, são pequenos steps, então pra aquela pessoa que tá super sedentária, como é que você vai mandar fazer lá Porque às vezes a gente fica na cabeça ali, não, porque fazer um treino vai ser, não, vai gastar tempo, não dá pra mim. Aí a pessoa, ela não consegue implementar, porque aquilo é muito difícil pra ela. Imagina, a pessoa que não tá fazendo nada, como é que ela vai, de repente, fazer 1 hora de esteira? Um exemplo, né, que nem deveria, mas 1 hora de esteira, ou então entrar numa aula local super difícil. Não, e ainda ter que vestir a roupa, comer um pré-treino, sair de casa, andar até a academia. Às vezes, Gabi, em casa mesmo tem YouTube, você liga ali e faz na sala da sua casa. Hoje em dia, depois da pandemia, ficou muito mais fácil pra algumas pessoas. E eu te digo mais, algumas mulheres são tão acima do peso que elas morrem de vergonha. Esse é um outro fator. Às vezes a academia, ela é tóxica pra aquela pessoa. Porque ela vê um monte de marombeira lá e tal. E hoje em dia tá assim, parece que você vai na academia, que eu faço em casa também. Eu acabo fazendo em casa. Eu tenho um personal que eu faço em casa, mas as pessoas estão gravando. Outro dia, não sei quem foi maluco, falou assim, nossa, eu tava na academia lá, a mulher falou, dá licença que a câmera tá aqui me filmando. Eu falei, maluco, tá de sacanagem. Ela falou, não, Fabi, você não vai acreditar. Em cada aparelho, tem alguém com a câmera. Aí ficou as popozudas lá se filmando todas, porque, né, hoje todo mundo quer mostrar. Mulher, que é sedentária, que tá um pouquinho... Ela vê um troço desse, ela vai fugir. Ela fala, eu tô fora disso aqui. Então acaba que ela não vai conseguir nunca. Então vamos começar devagarzinho. Vai criar uma versão ainda, né? Então, cara, vamos começar devagarzinho. O cara, no caso, fez a flexão porque era homem. A mulher não precisa fazer flexão, porque flexão é uma coisa mais difícil pra gente. Mas polichinelo é legal. Um polichinelo, um agachamento. Aí ela vai ali aos pouquinhos. Então, por exemplo, aí vamos pegar um gancho pra alimentação. Se a pessoa tá comendo um monte de coisa errada, em vez de eu sair falando pra ela tirar tudo, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer. E eu tive uma experiência dessa muito interessante com o meu ortopedista. Eu tava com problema no pé, tava com tratamento ali e tal. Aí ele falou pra mim, nutricionista, me dá umas dicas aqui do que eu posso comer de manhã. Eu falei, mas doutor, me conta aqui, o que você tá comendo de manhã? Pãozinho francês de manhã. Eu como pão francês de manhã com ovo. Eu sei que a proteína é importante, então tô botando ovo. Aí eu virei pra ele e falei assim, Doc, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o pão francês e vamos colocar banana. Eu falei, você gosta de fruta? Ele, adoro fruta. Eu falei, por que você não coloca a fruta no lugar do seu pão francês? Mas fruta é legal, você acha que poderia? Eu falei, claro que pode, mentira, maravilhoso. Eu falei, vamos colocar banana, uma mamão papai, você gosta de mamão papai? Adoro. Aí beleza, só joguei isso na mesa lá pra ele. Aí depois que eu voltei lá, ele falou, você não vai acreditar, tô colocando aquele mamão papai lá que você falou, gostoso, né? Tô adorando comer aquilo. Aí ontem eu botei uma banana também. Eu falei, não, agora eu tô comendo as frutas que você falou pra eu colocar, fez muito mais sentido. Então, em vez de ficar ali, né, arranca aquilo, arranca aquele outro, vamos colocar algumas coisas? Então, a mulher que tá lá, né, a mulher, ai, Fabi, poxa, eu almoço lá, eu tô na saladinha com grelhado, porque na cabeça da pessoa, ela precisa tirar tudo. Aí ela vai lá, não, eu tô fazendo bonitinho, eu tô comendo salada e grelhado. Eu já abro aquele olho gigante, falo, meu Deus do céu. Aí, que é tudo de bom, mas não é só isso. Aí ela falou, eu falei, como é que tá o seu lanche? Ai, mas chega tarde, eu tô querendo comer a geladeira inteira. Aí eu vou lá, ataco o bolo, ataco não sei o que. Eu falei, então vamos fazer assim, vamos colocar arroz e feijão no almoço? Mas eu vou comer arroz e feijão, vou engordar. Melhor do que comer o bolo. Aí eu falei pra ela, você não vai engordar, vamos fazer o seguinte, eu tô junto com você, a gente vai colocar uma concha de feijão, vamos colocar lá 120 gramas de feijão e 60 gramas de arroz, até uma gramatura aí que você pode se apegar. Aí ela foi lá, falou, tá bom, eu vou fazer isso, se eu engordar, a culpa é sua, hein, tal. E elas ficam morrendo de medo. Não deu uma semana, me ligou. Nossa, bolo à tarde, né? Eu comi o arroz, que ótima. Começar saciada e não engordei. Então, acaba que é isso. Então, é ensinar pra ela que ela pode colocar. Quando eu começo a colocar, eu não dou espaço. Então, você começa a eliminar sem perceber as coisas ruins. Então, a nutrição é muito mais sobre isso. O que eu tô colocando
naquela alimentação. É realmente essa reeducação, né? É uma reeducação. Porque na nossa cabeça, Gabi, eu passei por isso. Antes de ser nutricionista, eu já passei por isso. Tinha medo de arroz e feijão. Inclusive, a mãe de uma amiga minha uma vez falou assim, não, de jeito nenhum, arroz e feijão engorda. Eu falei, tia, não engorda. Não é o problema, não é o arroz e feijão. E ela adorava, ela não comia o arroz e feijão, mas comia a sobremesa, né? Eu falei, o problema tá aqui, ó, nessa sobremesa. Fabi, você acha que definir metas pequenas e específicas para cada mês ao longo do ano é melhor do que definir uma meta grande? Sem dúvida. Pequenos passos vão fazer grandes... Então, por exemplo, se a pessoa tá nessa de tirar tudo, ou então achar que tá fazendo certo, é isso. Então, esse mês aqui agora, ou então nas próximas 3 semanas, a gente vai colocar mais fibras no seu prato. Um exemplo, vamos colocar sim o arroz e feijão no almoço nas próximas 3 semanas você vai comer arrozinho e feijão no seu almoço agora, pra gente tirar essa quantidade de doce que tá entrando. Aí a gente vai, depois de 3 semanas, se estabeleceu lá, ela entendeu. Até porque a gente tem os dias aí pra criar hábitos. Aí depois a gente vai pro próximo step. Qual que é a próxima dificuldade dela, né? Então a gente vai trabalhar com o sono dela, que tá muito ruim. Então o que a gente pode fazer? Então agora, em vez de a gente tomar 3 cafés, vamos tomar só 2. Então a gente vai desmamando. Ao invés de arrancar tudo, porque não adianta, né, Gabi? Não adianta a gente querer arrancar tudo. A pessoa que tem um super vício, por exemplo, eu adoro doce. Eu não deixei de comer doce. O cara ruim, pelo cara bom. Qual é o doce? Puta, a tâmara é legal. A tâmara com esse maneiro. E fica gostoso mesmo. Aí eu falei, entendi. Então eu posso trocar esse chocolate Chechela por esse aqui. Então acaba você tem que fazer substituições. Porque a pessoa que ama doce, você virar pra ela e falar assim, acabou a brincadeira. Não vai comer mais doce. Acabou, velho. Aí ela vai fazer isso 1, 2, no terceiro dia ela te manda a meta e vai lá e come o brigadeiro dela. Exatamente. Então são substituições. Então a gente tá substituindo aquilo, colocando outra coisa. E nem foi o pão francês dele. Eu não cheguei falando pra ele tirar o pão francês. Eu falei, cara, vamos colocar as frutas aqui, ao invés de ficar só no pão. Aí ele começou a perceber que aquilo tava fazendo mais sentido pra ele, tava assim melhor. Aí você começa a ter o quê? A recompensa do... Aí a pessoa começa a ver o resultado. Aí ela começa a engrenar naquilo, aí né? Entende que realmente... E a mesma coisa foi a atividade física. O cara fazia 15 polichinelos, 10 flexões, ele começou a pegar gosto daquilo, começou a sentir com muito mais energia à disposição. Ele falou, cara, eu vou aumentar um pouquinho. Aí ele foi aumentando gradativamente pra chegar na 1 hora. Diferente do que o cara começar a chegar fazendo 1 hora de uma vez, não vai conseguir. Então, é verdade. É muito sobre isso também, sabe? Bom, agora quadro mitos e verdades. Tem alguns tópicos aqui que eu vou falar e você diz se é mito ou se é verdade. Tá bom. Pular refeições ajuda a emagrecer mais rápido. Maria, é um mito enorme. Isso aí é um tiro no pé. Um horror isso aí. Não pule refeição. Tem que ter pelo menos o café da manhã, o almoço e o jantar. E ainda mais, coloca um lanchinho da tarde aí que a vida vai ficar mais fácil, vai ficar mais legal, vai chegar com menos fome no jantar, te saciada, é tudo de bom. Jejum emagrece. Isso aí eu posso ir não. Depende, né? Vai depender muito. O jejum, a pessoa acorda de manhã, comendo muito alimento de alto nível, disparando insulina, fazendo com que ela peça a comida o resto do dia. Ela tira isso, pode ser que ela tenha uma melhora. Também tem um outro ponto. Muita gente começa a fazer jejum, principalmente de manhã, e aí ela começa a ficar voraz no fim da tarde, porque também ela não sabe o que colocar depois do jejum. Então ela faz o jejum e quebra o jejum da pior qualidade. Ela quebra o jejum com pizza e hambúrguer, hein? Já babou. Então vai depender muito, sabe? Mas pode ajudar. Eu confesso que muitas pacientes minhas que fazem o jejum de uma semana, quando a gente faz um protocolo, uma estratégia, elas emagrecem bem, viu? Legal. Claro que também ela tá ajustada ali, né? Ela vai saber o que ela vai comer o resto do dia, então isso também vai ajudar. Por isso que eu falo, ter um profissional ali... profissional do lado. Vai ajudar muito outra ela. coisa. É outra coisa, não tem Ela jeito. vai saber o que ela tá fazendo. Comer carboidrato à noite impede o emagrecimento? De forma alguma. Inclusive, pode até ajudar ela a emagrecer, tá? Porque ela vai ter uma bela noite de Carboidrato ajuda na noite de sono, né? O carboidrato vai ajudar a disparar melatonina, olha, que é o hormônio do sono. Mas não pode ser tão tarde, né? Não pode ser tão tarde. Eu diria que comer até 7 horas é um limite legal. 8 é o máximo que eu permitiria essa. E aí, vale falar uma outra coisa também. Quando a pessoa dorme mal, por que o sono pode ajudar ela a emagrecer? Quando a pessoa dorme muito mal, ela vai acionar muito mais a grelina, que é o hormônio da fome. A gente tem a leptina, que são o hormônio da saciedade e o hormônio da fome. Aí o que acontece? Quando a gente dorme muito mal, a gente dispara muito mais a grelina. Por quê? É uma forma de recompensa do corpo de colocar energia. Então a grelina fica o dia inteiro disparada pedindo comida. Então quando a gente dorme muito mal, percebe, todas nós, quando a gente dorme mal, a gente acorda no dia seguinte querendo mais. Aí o desejo é por gordura saturada e açúcar. Então se ela come um carboidratozinho à noite, batata, arroz, né? Não tô falando de pão, vamos fugir de farinha. Ela vai dormir muito melhor e ela provavelmente vai ficar muito mais saciada no dia seguinte. Chá detox elimina toxinas e acelera o metabolismo. Não, isso é mito. Shot de água com limão emagrece. De forma alguma. Ele vai ajudar a trazer ali poder antioxidante, mas emagrecer a mulher, isso não vai acontecer, não.
Agora, Fabi, sobre a mentalidade, né, que a gente tem que trazer para 2025, para a gente ser a nossa melhor versão. Como que a gente consegue trabalhar a mentalidade para transformar esse ano de mudanças efetivas mesmo, para realmente acontecer? E tem alguma coisa que as mulheres podem fazer ali para diariamente reforçar o compromisso delas com o objetivo que elas têm? Olha, eu diria que tem que tomar muito cuidado com amizades tóxicas. Você está cercado por pessoas que não querem o nosso bem. E quantas de nós, né, que a gente chega ali, ai amiga, eu tô de regime. Come, boba! Só hoje. Então isso também vai fazer muito com que ela sempre volte pra trás, né? Então tá cercada de pessoas que estão com o mesmo objetivo, isso é muito importante. Porque a mulherada que tá naquele grupo de mentoria, todas elas estão com o mesmo objetivo. E uma tá levantando a outra. Isso ajuda muito, sabe? Você tá num ambiente. Com certeza. O ambiente vai dizer muito também como é que vai ser o seu comportamento. Não é à toa que a gente fala de ambiente obesogênico. Então vamos lá, né? A criança. Se a criança tem pai e mãe obesa, como é que essa criança vai ser magra? É a referência que ela, né? A referência que ela tem. Você sabe que a gente viu isso agora, né, na viagem. Nossa, a hora que eu cheguei no café da manhã, juro por Deus, Gabi, o prato do cara era muito croissant, era muita coisa. E o filho que tava junto, na mesma situação. O moleque não conseguia esquiar, enorme, o pai idem. E aí, olhando ali, eu falei, putz, né? É a referência que ele tem. Então, tá cercada no ambiente também que você tá. Porque se você tá em busca de saúde e as pessoas que estão em volta de você não estão, é muito mais difícil pra gente. Não só isso, até os conteúdos que a gente consome também. Porque a gente Nossa, acaba começando a pensar igual aquela pessoa, né? Exatamente. Então, é uma referência, é uma influência, muito. né? E até mesmo hoje, a gente vê, né? Rede social, YouTube, as pessoas estão muito expostas. A gente tava esperando pra vir pra cá, tava ali na hora quando o calor do cão, a gente falou, vamos sentar aqui rapidinho. Ligou o YouTube. Aí eu falei, amor, tava na Itália ali. Eu falei, põe essa pizza aí pra gente ver a pizza napolitana. Vamos ver o que o italiano tá fazendo. Eu nem com fome tava. Comecei a olhar um monte de pizza ali na frente. Falei, eita nós, hein? Falei, se não fosse nutricionista, sair desse podcast já falava, vamos uma pizzinha agora. Já vamos lá. Porque é isso, você começa a ver coisas, aquilo vai estimulando. Então, é pensar, cara, eu tô cercada de coisas que vão me ajudar nesse processo. E as pessoas pensam nisso, sabe, Gabi? Vai, um exemplo, tá de dieta, tá tudo certinho. Aí ela vai jantar com as amigas, vai na pizzaria. Ela acha que ela não vai comer um pedaço de pizza? Mas como é que pode? Não existe isso. Ela vai ter que falar, hoje eu não vou. Ela tem que aprender a falar não. E eu acho que isso aí é a grande cerejinha do bolo. Precisa aprender a falar não. Porque o não vai ser o seu sim. E a gente às vezes quer agradar as pessoas. Aí vou dar uma dica aqui muito importante. Você é a primeira pessoa que tem que se agradar. Não tem que agradar ninguém sem ser você. Você é a primeira. Eu costumo falar muito, né? Me, myself and I. Pense em você primeiro, em segundo em você. Depois você pode pensar nas pessoas. Como é que você vai ajudar os outros se você não se ajuda? Então é uma consciência ali que a gente tem que parar pra ter, né? Se botar em primeiro lugar e saber que o resultado vem também, vai né? chegar. Tenha paciência, tenha constância. Não vai ser da noite pro dia. Então, e aí uma coisa que eu falo muito também, né? Caiu, levantou. Cair a gente vai cair o tempo inteiro, não tem jeito. A vida não é assim. A vida é assim o tempo todo. O problema é quando a gente tá aqui, muitas ficam estabanadas lá no chão. Caiu, ficou aí tem estabanada. que saber lidar também quando... eu comi... já que eu comi aquilo, eu vou fazer aquilo. Não existe essa palavra já que. Essa já que tira ela da sua vida. Caiu hoje, amanhã levantou. Limpa a bunda, se limpa toda, levantou, vida que segue e vambora. Então isso é muito importante. Eu falo muito isso em lives que eu falo. Cara, caiu, levanta. Não vai ficar estabanada no chão. Tá tudo bem cair. Não tem problema nenhum. Porque errar, a gente vai errar o tempo todo. Mas entenda que aquilo foi um erro e você vai consertar. Tem uma frase do Nelson Mandela que ele fala assim, que ele nunca perde. Ou ele ganha ou ele aprende. Essa frase é forte. Mas é muito isso. Em tudo na nossa vida, né? Ele nunca perde. Ou ele ganha ou ele aprende. Então você caiu, você aprendeu que aquilo não tava legal. E é quando a gente mais vai aprender, né? Quando acontece... Mas com certeza. São nos erros que a gente aprende. Não é na alegria. A alegria é tudo de bom. Exatamente. Mas é no erro ali que a gente vai se aperfeiçoando e vai fazendo cada vez melhor, né? Fabi, muito bom o nosso papo. Adorei a conversa. Sempre bom falar de mentalidade. A gente vai ficar por aqui, falar esse papo diferente, né? Mais mental, mais sobre planejamentos, né? Que é uma coisa difícil para todos nós, né? Eu acredito que isso é uma parte... É um desafio ali, né? Mas é algo que vale a pena a gente estar sempre consciente, buscando, indo atrás realmente, olhando mesmo, até o próprio autoconhecimento, enfim. E aí, aí vale uma reflexão, né? Mas a minha família, ela não topa. Mas você vai ser a referência pra família. Porque uma vez que você começa a fazer e você começa a se sentir bem, começa a ver resultado, o marido também, o filho também vai ver. Aí as pessoas querem começar, então, né? Ela fica lá, o que você tá fazendo? Eu também Exato, quero. é influência. Aí você vai influenciar. Exatamente. Então persista naquilo.
Se você realmente tá decidida, se você realmente quer, corre atrás daquilo. Que só depende de você, né? De mais ninguém. Bom, mulherada, obrigada por assistirem a gente até aqui. Comentem dúvidas, temas para os próximos episódios também, que vai ser legal. A gente tá sempre olhando os comentários. Assina, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha para todo mundo. E obrigada, a gente se vê. No próximo. Um beijo aí pra você. Um beijo. Tchau.